Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, e nós vamos meditar nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e compre óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi fechada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada, meu querido e amado das nossas almas, pela meditação deste texto tão maravilhoso. Fala conosco, Espírito de Deus, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo possa encontrar guarida nos nossos corações. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, e eu te convido agora a desconectar de tudo mais e conectar agora naquilo que o Espírito de Deus quer trazer ao seu coração através deste texto que nós acabamos de ler. Amém? Nós encontramos, amados, posteriormente, lá anteriormente ao texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver ali Jesus falando acerca dos acontecimentos futuros. E dentro destes acontecimentos que Jesus traz, ele agora também coloca aqui para nossa meditação e reflexão este texto tão maravilhoso desta parábola das 10 virgens. E é interessante, amados, que Jesus aqui ele traz essa analogia, essa questão das 10 virgens, porque no tempo passado, no Oriente passado, amados, era comum quando se havia uma festa de casamento. Esta festa ela durava aproximadamente uns 7 dias e era comum ter ali aquelas moças virgens, aonde elas iam preparadas, levando as suas lâmpadas, e o trajeto até o local da festa, da cerimônia, muitas vezes também este local era um local de dificuldade, de acesso, e essas lâmpadas facilitavam também para seguir a estrada, para acompanhar ali aquele momento nupcial. E então, amados, Jesus, ele traz aí esse texto mostrando este casamento, humanamente falando, mas também mostrando um casamento que em breve vai acontecer nos ares, quando Jesus, aleluia, vier buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja resgatada, a igreja remida e redimida pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então o texto, meus queridos, nos mostra que naquele momento, enquanto aquelas moças virgens estavam aguardando pelo noivo, esperando o noivo chegar, a Bíblia é muito clara quando diz que todas elas ficaram sonolentas e elas começaram a adormecer. Mas há um fato aqui, meus amados, que não podemos deixar de trazer, que
havia 5 dessas que elas foram prudentes, elas tiveram a vigilância, elas tiveram a percepção de estar se precavendo, trazendo consigo um azeite em reserva. Ao passo que as outras 5 virgens, elas foram totalmente imprudentes e elas se distraíram. Elas levaram apenas o suficiente que cabia naquelas lamparinas. E elas esqueceram do improviso, elas se esqueceram de se prover que elas pudessem talvez ficar sem o seu azeite. E foi exatamente o que aconteceu. Quando certa hora, todas já cansadas, como nós relatamos, talvez pela longa jornada, pela caminhada até aquele cortejo nupcial, aquelas mulheres, elas chegaram ali, talvez cansadas, exaustas, e começaram a adormecer. E neste momento, amados, em que elas sonolentas e começa já a pegar no sono, logo de imediato ouve-se uma voz. E essa voz começa a anunciar, talvez seja ali até o anfitrião que agora dá o toque, anunciando a chegada deste noivo. E naquele momento ele então grita: o noivo está chegando, se preparem, porque o noivo já está às portas, ele já está chegando. E naquele momento, amados, o texto continua nos contando que elas então se levantaram, se prepararam, se posicionaram para a espera deste noivo, quando de repente aquelas virgens imprudentes, distraídas, elas observam que não tinham azeite suficiente. E elas agora temorosas, porque as suas lâmpadas estavam se apagando, as suas lâmpadas já estavam totalmente na reserva, e elas agora ficam ali apavoradas. Podemos aqui dizer que houve talvez um certo alvoroço e aquelas virgens começou apavoradas e começou a pedir: dá-nos um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, as nossas lamparinas estão terminando as nossas reservas. Mas aquelas mulheres, as virgens prudentes, elas então diz: olha, não temos o suficiente para vocês, o que temos é somente para nós. Vá buscar, vá comprar. E elas saem então em busca deste azeite. Só que quando elas retornam, o noivo já havia chegado, e aquelas virgens prudentes que levaram as suas reservas, elas então tiveram a oportunidade, elas entraram para cerimônia, elas entraram com o noivo para a festa nupcial. E quando as imprudentes chegam, apavoradas, a porta já estava fechada, e elas começam a bater e a gritar: Senhor, por favor, abre-nos a porta. Mas elas ouvem então uma palavra que elas jamais queriam ouvir, aquela resposta, jamais elas queriam receber esta palavra: eu não as conheço. A porta já tinha fechado, a oportunidade já havia cessado. Pois bem, meus amados, como dissemos, um texto muito claro, muito conhecido, mas o que o Espírito de Deus quer falar conosco nesta noite, a exemplo deste texto, a exemplo da vida destas 10 virgens, o que o Espírito de Deus quer ministrar com muita propriedade no nosso coração, irmãos, fiquem bem atentos a isso. Eu acho que todos os momentos que o Espírito de Deus me coloca como porta-voz da sua mensagem, é uma responsabilidade que não há como expressar. Mas quando o Espírito de Deus nos leva para uma situação como esta, a responsabilidade, ela é ainda muito mais aprimorada, muito mais fortalecida, porque nós estamos falando de algo, meus queridos, que muitas vezes nós não paramos
para perceber, para estarmos atentos. E é por isso que o Espírito de Deus, ele nos convida nesta noite a ficarmos muito atentos sobre esta questão, aonde ele quer falar conosco sobre a distração espiritual. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, na mensagem, eu quero antes, meus amados, trazer aqui para todos vocês, que eu tenho certeza que você já deve ter percebido isso, que nós estamos vivendo em uma era de muitas distrações. Estamos vivendo numa geração onde as pessoas andam tão desligadas e tão distraídas. Não estou ainda entrando dentro do contexto, dentro do texto, dentro da questão espiritual. Eu estou trazendo primeiramente para o aspecto material. Amados, é algo assim que muitas vezes até nos incomoda, a distração das pessoas, a falta de atenção das pessoas. Você quer ver só uma coisa? Quantas vezes você está conversando com alguém e aquela pessoa ela não consegue mirar nos teus olhos, ela não consegue focar em você, ela não consegue estar atento ao que você está falando. E quando você termina ali a sua fala, se você perguntar o que falou, aquela pessoa muitas vezes, na maioria das vezes, ela não consegue trazer todo o relato da conversa, ela não consegue interagir com tudo o que foi falado, porque a mente dela está tão desconectada, está tão desligada, tão distraída, que ela não consegue focar numa conversa, numa situação, porque, amados, estamos vivendo nesta era. E essa geração, este tempo moderno que estamos vivendo, esses dias modernos, esses tempos, meus amados, aonde o inimigo de nossas almas, agora já levando para o aspecto espiritual, ele tem trabalhado de todas as maneiras para nos distrair. Amados, são tantas coisas que o diabo ele vai trazendo para desviar a nossa visão, desviar o nosso foco e nos desligar do trono de Deus. São tantas coisas para interagirmos, são tantas coisas para nos entretermos, são tantas coisas para nos distrairmos, e com essa tecnologia, o avanço da tecnologia, tudo isso vai levando as pessoas a viver cada vez mais na distração. Cada vez mais as pessoas são tomadas pela distração. Nós vemos, amados, quantos provoca até mesmo morte de trânsito, porque estão conectados em um celular, estão desligados do trânsito. Enfim, amados, se nós formos abrir aqui o leque acerca da distração nesse contexto materialmente falando, nós vamos, amados, abranger aqui muitos pontos e muitas questões. Mas voltando agora, amados, para o texto. Na vida espiritual não é diferente. A propósito, meus queridos, a nossa vida espiritual, ela anda paralela com a nossa vida material. Se nós caminhamos materialmente na nossa vida material, nossa vida física, se nós caminhamos relapsos, se nós caminhamos distraídos, desligados, fazendo da nossa vida uma bagunça, não é diferente também no aspecto espiritual. E muitas vezes, amados, nós encontramos pessoas que têm vivido na sua vida espiritual exatamente como eu estou relatando a você nesta noite. A sua vida tem sido de tanta distração. Encontramos tempo para tantas coisas, aquilo que nos convém, aquilo que nos leva ao entretenimento, aquilo que nos leva a estar trazendo para dentro de nós o prazer. Nós vamos nos envolvendo, nós vamos nos mergulhando, mas aquilo que traz o alimento para a nossa alma, muitas vezes nós deixamos passar. E aquelas virgens, meus amados, imprudentes, aquelas loucas, elas foram totalmente
totalmente, não só imprudente, mas também distraídas. Amados, vocês já observaram quando uma pessoa ela é totalmente descontrolada, né? Que ela não consegue ter em ordem a sua vida, como que as coisas é tudo desordenado, tudo levado de qualquer maneira. Na vida espiritual age da mesma maneira. E eu estou dizendo isso porque essas loucas, imprudentes, essas virgens imprudentes, elas foram tão desordeiras, tão distraídas, tão desfocadas, que elas não conseguiram estar atento aos detalhes. Elas esqueceram porque elas estavam distraídas. E meus amados, o que o Espírito de Deus quer nos chamar a atenção nesta noite é a necessidade que precisamos, meus amados, de estarmos mais atentos com relação à volta de Cristo Jesus. Fique bem atentos ao que o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração nesta hora. Nós precisamos, amados, nos desligar, nos desconectar daquilo que está nos distraindo, daquilo que está nos levando, meus amados, a distanciar deste grande momento que é a volta de Cristo Jesus. Precisamos, amados, manter a nossa sanidade espiritual, precisamos manter o nosso foco espiritual, precisamos manter as nossas pegadas firmes neste caminho que nos leva a este grande dia que ansiosamente nós aguardamos, que é a volta deste noivo, quando vier buscar a sua igreja, que somos nós. E nós precisamos, amados, estar atentos a esta realidade. Nós não podemos nos distrair, nós precisamos estar, meus amados, atentos. Quem sabe você agora, neste momento, está envolvido em tantas coisas. Quem sabe neste momento você está seguindo ao compasso da sua vida, sendo levado a tantas coisas que você está se distraindo daquilo que é mais importante e essencial, que é estarmos nos preparando para este grande dia, para este grande momento. Aquelas mulheres, aquelas virgens, elas ficaram apavoradas, elas levaram apenas as suas reservas, e naquele momento, quando o noivo tardou em chegar, elas cansadas, adormeceram, e agora elas não tinham a reserva. Meus queridos, eu volto a dizer e insisto isso no seu coração. Nós não sabemos a que hora este noivo vai voltar. Não sabemos a que hora Jesus virá nos buscar. E nós precisamos estar atentos. Precisamos manter o nosso foco. Olha quantas coisas está te desfocando. Olha quantas coisas está te desviando do maior, aleluia, propósito e objetivo da sua vida, que é aguardar este Jesus. É momento, meus amados, de nos reabastecer do Senhor. É momento de começarmos a rever a nossa condição espiritual. É momento, meus amados, de nós começarmos a olhar o azeite, olhar o nosso azeite, se o nosso azeite é o suficiente. Quantos hoje já estão longe da presença do Senhor? Quantos estão distantes porque o seu azeite foi findando, e quando veio as tentações, quando veio as distrações, quando veio os convites, as bandejas, não teve força o suficiente para dizer não e manter a sua visão focada em Cristo Jesus. Porque o que nos mantém focados em Cristo, meus queridos, o que nos mantém focados neste grande dia que tanto aguardamos, que é a volta do Senhor Jesus, é quando nós vamos nos enchendo dele, é quando nós vamos nos abastecendo dele. O azeite que vem dele, é dele, meus amados, que recebemos tudo que precisamos para mantermos firmes, para mantermos as nossas lâmpadas acesas, para mantermos o nosso posicionamento aguardando este grande momento. Mas se nós começarmos, meus amados, a desfocar, começarmos a distrairmos com as coisas deste mundo, se nós começarmos a buscarmos os nossos próprios interesses para os nossos deleites, nós vamos, meus amados, enfraquecer espiritualmente. As nossas lâmpadas, elas vão
vão secar, elas vão apagar e o azeite vai secando, vai minando, para que nós tenhamos a reserva suficiente, para que as nossas reservas elas não acabem, para que nós consigamos manter, aleluia, as nossas lâmpadas acesas, meus queridos. Nós precisamos estar enxertados em Cristo Jesus. Precisamos estar cada dia mais ligados nele. Tem pessoas, meus amados, que é capaz de discorrer um assunto vasto em tudo que se diz respeito ao mundo natural. Mas quando você fala do mundo espiritual, das coisas espirituais, elas não sabem absolutamente nada. Elas não conseguem seguir um raciocínio espiritual porque elas estão tão cheias de conhecimentos da terra. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim, pessoas que ficam anos, tempos e tempos se enchendo de tantos conhecimentos. Irmãos, não que isso seja pecado, por favor, não deturpe a palavra que Deus está trazendo. Nós precisamos sim, temos conhecimento, mas nós precisamos saber aonde que nós vamos colocá-lo, qual é a prioridade na nossa vida. Amado, se a nossa prioridade é Cristo, se Jesus é o centro, se Ele é de fato o Senhor das nossas vidas, nós vamos buscar encher dele, nós vamos buscar conhecimento dele. Por isso que a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Oséias, meus queridos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que que o profeta, ele fala isso? Porque, meus amados, quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais azeite nós teremos, mais combustível nós teremos para manter as nossas lâmpadas acesas neste mundo de trevas. Neste momento, amados, que estamos falando, que estamos aqui reunidos, quantos estão partindo, ou quantos já partiram, cheios de conhecimento, cheios de tantos e vastos conhecimentos, mas esqueceram de se encher do conhecimento de Deus. E é este o ponto que o Espírito de Deus, ele quer falar ao nosso coração nesta noite. A exemplo destas virgens loucas que estavam desligadas, distraídas. Provavelmente elas acharam que aquilo que elas colocaram ali nas suas lamparinas fosse o suficiente, seria o suficiente para a espera do noivo. Mas, meus amados, na nossa caminhada espiritual, nós vamos encontrar muitos improvisos, nós vamos encontrar muitos obstáculos, muitos desafios, nós vamos encontrar muitos embates, nós vamos encontrar, meus amados, muitas pedras pelo nosso caminho. Por isso nós precisamos estar cheios de Deus, precisamos nos encher da presença do Senhor, precisamos dar primazia ao Senhor, precisamos valorizar o nosso momento com Cristo. Talvez você pergunte no seu espírito, no seu coração, mas como que eu faço para encher as minhas lâmpadas espiritualmente falando? Como que eu faço para ter este azeite? Amados, é só buscar este relacionamento com o Senhor, é só estar junto com o Senhor, é só dar a Ele o controle da sua vida, é permitir que Ele seja de fato o Senhor da sua vida, é só viver para Ele, é dedicar a sua vida a Ele, é colocar a sua vida totalmente no controle do Senhor. E obviamente você vai receber dele todas as instruções, todos os armamentos, tudo aquilo que você necessitar para a sua caminhada espiritual. Amados, a Bíblia nos diz, próprio Jesus Cristo lhe diz que ele não lança fora aqueles que vão até a ele. Todos aqueles que vão até o Senhor são alimentados, são reabastecidos, são fortalecidos. E eu volto a dizer para você nesta noite, não se distraia, o noivo está voltando, Jesus já está às portas, os sinais já nos mostram a vinda deste noivo, os sinais já estão diante dos nossos olhos, os sinais, meus amados, eles são quase que palpáveis, e nós estamos desligados, desatentos e distraídos, nós estamos, meus amados, nos envolvendo em questões alheias, nós estamos nos levando a discussões, a questões que de nada nos adianta e não nos levará a lugar algum, e nós esquecemos que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as obras infernais, contra as potestades infernais, a nossa luta é contra
contra o nosso inimigo invisível. A nossa luta é contra Satanás, que busca dia e noite, sem cessar, todo o tempo, nos tragar, nos tirar do alvo, nos distrair, nos colocar na distração, para que nós venhamos nos enfraquecer e perder o foco que Jesus está voltando. Aquelas virgens prudentes, elas estavam preparadas, elas tiveram ali as suas lâmpadas, mantiveram as suas lâmpadas acesas durante todo o período da espera, mas também elas tinham uma reserva, caso elas precisassem por alguma situação, como ocorreu aqui no texto. Meus queridos, eu não sei como você tem vivido, eu não sei como tem sido a sua vida diária com Deus. Talvez você, como eu disse, vou deixar isso bem claro, talvez você está aí buscando tantas coisas que não está te levando a nada. Você está se enchendo de tantas coisas que só está te esvaziando de Deus. Irmãos, isso é muito sério isso. Muitas vezes nós nos enchemos de tantas coisas, tantas e tantas, e com isso, automaticamente nós vamos nos desvaziando de Deus. Porque quando nós enchemos de tantas coisas e deixamos a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, nós vamos esvaziando dele. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Foi essa palavra que está registrada, Rabá Subianai nos canto Rebia Súbia. Enchei-vos do Espírito Santo. Meu Deus, quanto nós precisamos disso, meus amados, neste tempo, este tempo de trevas. Como eu disse no início desta pregação, quantas distrações nós estamos vendo, quantas pessoas, meus amados, sendo levados aos entretenimentos, às distrações. E eu volto a dizer, não que seja pecado você está buscando lazer, você se distrair, não é essa a questão, não é sobre isso, mas é sobre as prioridades que damos. É sobre isso que Deus quer nos mostrar, meus amados. E nós precisamos nos encher dele. Aonde? Qual é o lugar do Senhor? Onde ele está na sua vida? Aonde você está deixando ele habitar? Em que lugar da sua vida você está permitindo o Senhor habitar? Amados, é tempo de buscar ao Senhor. Este é o tempo. Aquelas virgens, eu já estou encerrando, aquelas virgens loucas, elas acharam que elas tinham oportunidade de correr e comprar azeite. Quando elas se viram em apuros, quando elas se viram ali em situação de desespero, elas foram até as virgens prudentes e pediram ajuda. Por favor, nos dá um pouco do seu azeite. Mas, meus amados, eu quero dizer uma coisa para você. Registra isso na tábua do seu coração. O azeite que eu tenho, ele só serve para mim. O azeite que você tem só serve para você. Porque a salvação, ela é individual. Há muitos que dizem assim, quando Jesus vier, eu quero estar agarradinho no pé de fulano, porque o fulano, quando ele subir, eu vou subir junto, agarradinho nos pés. Irmãos, isso não existe. A salvação, ela é individual. A salvação é para todos, mas individualmente. E o azeite é para todos que querem receber. E o azeite está jorrando, o azeite está sendo derramado. Jesus é esta fonte. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos para nutrir a nossa fé enquanto aguardamos a sua volta. Mas aquelas mulheres, elas acharam, aquelas virgens loucas acharam que elas poderiam, as prudentes poderiam dividir com elas. Irmãos, isso não acontece na vida espiritual. Eu posso dividir com você muitas coisas, como eu estou dividindo aqui com você neste momento, como eu estou aqui compartilhando com você esta palavra, como eu estou agora juntos, nós todos estamos dividindo este momento, mas quando chegar o momento preciso, quando chegar o grande dia que todos aguardamos, meus queridos, não tem como. É você e Deus. Este é o momento de buscarmos as nossas reservas. E eu não sei por quê que o Espírito de Deus manda te dizer algo para esta pessoa. Não sei quem é você. Eu estou aqui
tão somente como porta-voz do Espírito Santo de Deus. Eu não caminho por mim, eu não falo coisa alguma de mim mesma. Eu sigo na direção do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus me manda dizer para você, nesta hora, que você ora está com seu pé firme com o Senhor, mas ora você está seguindo outro caminho, sendo levado aí pelas amizades, sentando à mesa dos escarnecedores. E o Espírito de Deus manda dizer para você, se Jesus voltar nesta hora, quando você sai por um momento de distração, quando você sai da presença do Senhor, naquele seu momento de distração, e você vai então para estar naquele momento de lazer, assentado à mesa dos escarnecedores, tomando a tal chamada geladinha. Se Jesus volta para você naquele momento, será que você estará pronto para encontrá-lo? Como está a sua reserva? Amados, eu volto a dizer e eu vou insistir nessa palavra. Quando nós priorizamos ao Senhor, quando nós nos enchemos dele, quando nós queremos receber dele, quando ele é a nossa primazia, quando ele é o nosso foco, amados, nada mais nos importa. As distrações, elas não conseguem roubar de nós este momento tão precioso com o Senhor. Porque eu sei quem é importante. Eu sei para quem eu devo toda a minha devoção. E é isso que Deus quer falar ao seu coração nesta noite. Cuidado com as suas distrações. Cuidado com aquelas virgens imprudentes, loucas, distraídas. Cuidado, meu querido. Se encha do poder de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. Busque reservas espirituais. Busque a presença do Senhor. Quanto mais você buscar de Deus, mais você terá do Espírito Santo de Deus. E eu te convido, a partir de hoje, você fazer uma reflexão da sua vida, começar a buscar do Senhor. Deus manda dizer para você também agora, não sei quem é você. Meu Deus, que mistério. É para você que eu estou falando agora. Não te conheço. Se te conheço, Deus não me revela quem é você. Você gosta tanto de cantar músicas mundanas. Você gosta de cantar essas músicas do mundo. Essas músicas que Satanás inspira as pessoas. Você sabia disso? Que essas músicas são inspiração satânicas? Pastora, que isso? São músicas populares. Meus amados, quem inspira louvor ao Senhor é o Espírito Santo de Deus. E quem inspira músicas seculares é o inimigo de nossas almas. Você que gosta tanto de cantar essas músicas, cantarolar essas músicas, você já levanta de manhã cantarolando essas músicas, você que entra dentro do carro e já coloca logo essa música, você que gosta de estar atualizado com essas músicas mundanas, meu Deus, misericórdia, misericórdia, meu Deus, você é até inscrito em canais dessas pessoas mundanas, esses artistas mundanos. Não sou eu quem estou falando, é o Espírito de Deus. Você que gosta desse chamado ritmo sertanejo, e você gosta, e você ama, você se enche, você vai às nuvens com esses artistas. E por que você não louva o Senhor? Se enche dele, coloca louvores que adore ao Senhor, alimenta a sua alma. Isso é buscar azeite, meus queridos. Isso é ter reserva espiritual. Começa a louvar ao Senhor, começa a adorar ao Senhor, e você vai sentir a presença dele dentro de você, aleluias. Ao passo que enquanto você vai louvando com essas músicas mundanas, você vai cada vez mais se definhando, se atolando na depressão, na tristeza, e a vontade vem de estar ali junto com os escarnecedores, e você quer preencher este vazio com a bebida, uma droga e tantas outras coisas. Mas quando você começar a louvar ao Senhor, a sua alma vai se encher da presença dele. Tudo que você vai querer é se jogar no chão, orar ao Senhor e buscar Deus. Eu quero a tua presença, eu quero me encher do teu Santo Espírito. Deus está falando com você nesta hora. Eu já quis encerrar essa mensagem, mas o Espírito de Deus não me permite, meus queridos. É com você que Deus está falando. Meu Deus, manto de calabá.
súbia. Você que tem essa revista guardada, escondida debaixo do seu colchão, e você sabe muito bem o que Deus está falando. Essa revista que te leva a pecar, e você sabe o conteúdo que tem ali. Pegue a palavra do Senhor, pega a Bíblia e começa a ler, começa a meditar na Bíblia. Não deixa a sua Bíblia apenas aberta no Salmo 91, como muitos fazem. Muitos abrem ali o Salmo 91, o Salmo 23 e deixam ali na cabeceira, ou numa estante, ou numa escrivania, e ali deixa o Salmo aberto e aquela página da Bíblia chega a ficar amarelada, empoeirada, como se aquilo fosse um amuleto. Isso não é encher de Deus. Encher de Deus é abrir a Bíblia, é esfoliá-la, é alimentar. Deus, eu estou meditando na tua palavra, mas eu não estou entendendo. Senhor, fala comigo. E você vai orando, e vai pedindo ao Senhor, e vai buscando do Senhor, e Deus vai te levando nas letras contidas neste livro vivo, e você vai se deliciando, e o Espírito de Deus vai entrando, e vai te alimentando, e vai falando com a sua alma. É deste livro que você tem que ter constantemente com você. Você que tem emprestado a sua boca para o diabo. Não sou eu quem estou dizendo, mas é o Espírito Santo de Deus. Só Deus sabe o quanto que eu venho orando desde quarta-feira passada até aqui para te entregar esta mensagem. Você que tem emprestado a sua boca para o diabo. Pastora, mas como isso? Sim, você que usa a sua boca para maldizer, para falar mal das pessoas. Você que usa a sua boca para murmurar, para fofocar. Usa a sua boca para falar de Jesus com seu vizinho, para falar de Jesus com aquele que está com a sua fé enfraquecida. Usa a sua boca como porta-voz do Senhor, como um arauto de Deus. Isso é encher de Deus. Isso é ter reserva espiritual. Amados, quando nós estamos cheios de Deus, nós não temos outro assunto, nós não temos outra coisa a fazer senão falar, viver, anunciar, cantar de Deus. Isso é ter reserva. E Jesus está voltando. As portas estão abertas para aqueles que mantêm as suas lâmpadas acesas. O tempo vai se findar. A porta da graça vai fechar. Que você possa, nesta noite, refletir na sua vida diante de Deus. Que você venha, neste momento, receber esta palavra no seu coração. Receber esta palavra que o Espírito de Deus está trazendo para você neste momento. Que você possa, a partir de hoje, buscar este azeite. Para que você não seja surpreendida naquele grande dia, quando a porta estiver fechada e você ouvir esta palavra tão triste: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Isso é fato. Não deixe essa porta se fechar para você. A porta está aberta, ela é acessível a todos. Basta você deixar Jesus ser o centro da sua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele ser o referencial, ser o dono. Entrega para Ele a sua vida, a sua boca. Tudo que leva o seu nome, entrega para Jesus e deixa Ele ser o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós nesta palavra e que o Espírito Santo de Deus possa completar no seu coração esta palavra desta noite. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te adoramos e te bendizemos. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, por esta noite, quando o Senhor está nos advertindo, ó Deus, acerca de algo tão especial, ou melhor dizendo, o que verdadeiramente nos importa, que é a volta do Senhor. Meu Deus, muito obrigada, Jesus. Senhor, não nos deixe estarmos distraídos, desligados, desatentos. Não nos deixe, Senhor, nos enchermos de tantas coisas, tantas questões. E muitas até nós brigamos, ó Pai, por coisas que não nos diz respeito. E nós esquecemos, ó Deus, de brigar pelo Teu reino, de lutarmos pelo Teu reino, de buscarmos mais e mais do Senhor, de estarmos insatisfeitos, ó Deus, é de não termos mais do Senhor. Senhor, nos ajuda a nos enchermos do Senhor. Senhor, são tantas coisas que nós estamos insatisfeitos com a política, com o governo e com tantas coisas, e até brigamos muitas vezes. Mas, Senhor, nunca nós estamos insatisfeitos, porque não estamos buscando o suficiente ao Senhor. Nos dá fome e sede, Senhor, da Tua presença.
Senhor, desperta em cada coração, em cada um de nós nesta noite, uma fome, Senhor, um apetite desordenado pela Tua presença, pelo Senhor, Pai, porque é isso que nos importa, é disso que vamos dar conta, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, complete esta palavra, Senhor, ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém.